Olá, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial, um dia que foi marcado no nosso calendário para nós homenagearmos e dedicarmos aos nossos idosos e a todos os idosos do mundo, né? Ser uma pessoa idosa é ter vivido, é ter tido experiências, ter passado por momentos bons e ruins, ter vivido obstáculos, né? E ter superado todos esses obstáculos. Bom, e também é verdade, né, que com o passar do tempo, ao se tornar uma pessoa idosa, a gente vai perdendo um pouco da mobilidade do nosso corpo, vai perdendo algumas funções cognitivas e sensoriais, né? E isso faz com que a gente acabe precisando do cuidado do outro. E é sobre esse cuidado que eu vim falar aqui hoje, o cuidado que todos nós queremos para os nossos idosos, que é o cuidado humanizado. Bom, a primeira premissa desse cuidado humanizado é o amor. Gente, o amor é fundamental, né? Não adianta a gente ter estudado na melhor escola, ter feito o melhor curso, ter feito pós-graduação, cursos de especializações, nada disso adianta se a gente não tiver amor pelo nosso trabalho e amor pelo público que a gente atende. Porque é o amor que vai me permitir cuidar do outro, né? E cuidar em várias esferas, né? Cuidar tanto do físico, quanto do emocional, dos pensamentos, dos sentimentos daquela pessoa. E é o amor que vai me fazer respeitar aquela pessoa, respeitar a opinião dela, respeitar a história de vida dela, né? Porque eu já ouvi várias pessoas falando, né, que o idoso é igual criança. E o idoso não é igual criança, gente, né? Se vocês pensam assim, reflitam um pouco sobre isso. O idoso não é igual criança, o idoso é uma pessoa que viveu vários anos já de vida e que ele tem uma experiência, uma bagagem muito grande de experiências, né? De coisas que ele viveu, tem rotinas de uma vida inteira, muito mais até do que nós, né? Então, não, o idoso não é igual criança, a gente tem que respeitar essa história de vida dele, respeitar a opinião dele. Eu acho assim maravilhoso, né, quando a gente vai lidar com pessoas idosas e a gente pergunta, né, como ela quer ser tratada, né, por exemplo, ao conversar, fazer um atendimento, perguntar para ela se ela quer fazer naquele momento, qual forma que ela prefere, né? No caso, vocês quando forem cuidar, dar um café, um banho, perguntar como ela prefere tomar aquele café, como ela prefere tomar aquele banho, qual temperatura de água, enfim, né? Isso é respeito, gente, isso é amor, porque o nosso idoso, ele já passou ali por várias experiências, ele tem um hábito, ele tem hábitos, né? Rotinas, a gente precisa respeitar isso e é o amor que vai fazer com que a gente respeite. Então, o amor é fundamental no cuidado humanizado. Outra coisa, outra segunda premissa, né, é a paciência. Temos que ter muita paciência, né? Nós vamos lidar com idosos de vários tipos de personalidade, né? E ainda tem a questão das demências que acometem essa fase da vida, né? Então, junto com as demências costumam vir comportamentos que às vezes são difíceis de lidar, né? Então, o idoso pode querer talvez fazer alguma coisa de uma forma que pode ser perigosa para ele, ou talvez ele precise de um tempo para se recuperar de alguma queda, né, sem se levantar e tal, e ele quer se levantar. Então, a gente precisa ali com muito amor, com muita paciência, conversar com aquele idoso e mostrar para ele, né, que aquela não é a melhor forma, que ele precisa esperar um pouco, né? Com muita paciência, respeitando toda aquela bagagem de vida que o idoso traz com ele, né? Bom, a terceira premissa, e muito fundamental no meu ponto de vista, né, é a empatia. A empatia é algo maravilhoso, que se, né, as pessoas do mundo tivessem, o mundo estava bem melhor. A empatia é a capacidade que a gente tem de compreender a emoção do outro, de se colocar no lugar do outro, de ver aquela perspectiva na visão do outro, né? De ver uma situação na perspectiva da visão do outro, né? E nem sempre é fácil ter empatia com o outro, né? Às vezes a gente tem mais facilidade de ter empatia com determinadas pessoas do que com outras, né? Por exemplo, aquele idoso
que é carismático, que é alegre, que conversa com todo mundo, que faz piada, né? Então talvez a gente vai ter mais facilidade de empatizar com ele do que com aquele idoso que é mais recluso, que não gosta muito de conversar, que não gosta de piadas, não gosta de brincadeiras, né? Então talvez sim, a gente vai ter mais facilidade de demonstrar empatia, afeto com determinados grupos de idosos, de pessoas, do que com outros. Mas nós, profissionais, não podemos permitir que isso transpareça, né? A gente não pode permitir que isso interfira no nosso trabalho. Então, se talvez você tenha mais afinidade com um idoso do que com outro, você precisa se policiar para que isso não fique à mostra, né? Para que os outros idosos não percebam. A gente precisa policiar o nosso comportamento. É normal você conseguir demonstrar mais afeto com determinado grupo do que outro, mas o que não pode acontecer é que você que o seu tratamento ali seja diferente de um com o outro, né? Nós profissionais devemos tratar todos que a gente trata, que a gente cuida de forma igual, independente da cor do salário, do sexo, né? Independente da forma que eles nos tratam. Nós profissionais temos que tratar todos os idosos de forma igual, né? Bom, e uma outra coisa, né, que não é uma premissa, mas é algo bem bacana que eu acho num trabalho humanizado, é a doação. A gente se doar enquanto pessoa ao outro, né? O que seria essa doação? Seria a gente doar um pouquinho do nosso tempo ali no horário de trabalho pra gente ouvir, pra gente conversar com o outro, porque nós, seres humanos, somos seres extremamente sociais, nós precisamos do outro, do contato com o outro, a gente precisa conversar, né? Então, o que eu peço para vocês, por favor, é que no momento aí do dia de vocês, que vocês tiverem uns minutinhos, para vocês conversarem mesmo com os idosos, né? Perguntar como é que eles estão se sentindo, como está sendo o dia deles, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles quiserem contar alguma historinha, algum caso, né? Porque o idoso adora contar caso. Então, escute, né? Faça essa doação. Isso é muito importante para a saúde mental deles, né? Esse momento de contato, esse momento de conversa, de ser ouvido, é muito importante para a saúde mental deles, né? É fundamental. Bom, gente, e na verdade, esse cuidado humanizado de respeito, de dignidade, é algo assim que é garantido ao idoso pela lei e pelo Estatuto do Idoso, né? No artigo 10 fala assim, ó: é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. E esse mesmo artigo, ele continua dizendo que o idoso ainda tem direito à opinião, expressão e ainda a práticas que lhe dá diversão, né? E nós somos a sociedade que precisa garantir isso, esse respeito, essa dignidade. E ainda, gente, não só isso, a gente ainda precisa garantir diversão a esse idoso, garantir que o dia dele seja bom, né? Então, por isso que eu falo essa questão de se doar, né, ali na questão do ouvir o idoso, porque a gente precisa também de garantir a qualidade de vida emocional dele, não só a física, né? A gente tem que ouvir, cuidar e fazer coisas que agradam o idoso para que ele se sinta feliz, que ele se sinta bem. É algo que está previsto no Estatuto do Idoso, né? Então nós, gente, eu me incluo nisso, né? Temos que nos policiar para a gente tratar todos os nossos idosos de forma igual, né? E da melhor forma possível, né? A gente tem que se policiar também, porque o que acontece às vezes é de algum idoso nos lembrar algum parente nosso, alguma avó, algum bisavô, não sei, né? E por causa dessa lembrança que aquele idoso nos traz, a gente acaba ali ficando mais próximo dele, dando mais atenção, enfim, né? E nós não devemos fazer isso. Se existe ali algum idoso na instituição, né, que te lembre algum parente seu, que te traga memórias positivas, ótimo, né? Mas isso não pode fazer com que você trate esse idoso melhor, que você dê mais atenção do que a outros,
né? A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com vidas e que todas as vidas são muito importantes e preciosas, né? Então a gente não pode fazer isso, porque se a gente trata um idoso de uma forma mais calorosa, mais amorosa, mais afetuosa, e o outro idoso percebe isso, né? Aquele idoso vai se sentir chateado, vai ficar triste, vai começar a achar que a gente não gosta dele, né? E não é isso que a gente quer, né? Igual eu falei, tem idosos que são mais extrovertidos, né? E a gente acaba tendo mais afinidade de brincar com aquele idoso, mas a gente precisa de dar um equilíbrio nisso, para que o outro idoso, que às vezes não é tão assim extrovertido, né, fique muito recluso, né, e acabe se sentindo chateado com isso, né? A gente precisa se policiar em relação a isso. Bom, e eu tenho certeza, né, que todos nós que trabalhamos com idosos, o que a gente quer é que o nosso idoso tenha ali o melhor tratamento possível, né, realmente um tratamento humanizado. E eu espero que de alguma forma esse vídeo contribui para isso. Beijo no coração, meninas!